Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, o da psicoterapia para crianças e adolescentes. Vamos entender como a terapia se adapta para conseguir falar a língua de cada fase da vida, desde os primeiros anos até os desafios complexos da adolescência. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Para muita gente, especialmente os mais jovens, colocar angústias para fora não acontece numa conversa comum como acontece com um adulto. Então, como é que a terapia consegue acessar o que se passa lá dentro? É justamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos direto para o alicerce de tudo. Qualquer processo terapêutico que funciona, não importa a idade, começa exatamente no mesmo lugar. E essa base é o que se chama de postura acolhedora. Olha, isso não é só uma técnica, sabe? É a condição número 1 para que qualquer pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, se sinta segura de verdade para se abrir. É sobre criar um espaço onde a confiança pode nascer. E aqui a gente já encontra a primeira grande diferença. Na terapia com adultos, a ferramenta principal é a fala. Já com crianças e adolescentes, essa confiança se constrói de um jeito diferente, através do brincar. O mais importante de notar é que a ferramenta muda, mas o objetivo final é o mesmo. Agora, vamos mergulhar de cabeça no universo infantil. Aqui, a terapia não tenta forçar a linguagem do adulto. Pelo contrário, ela aprende a falar a língua da criança. E essa língua, sem dúvida, é o brincar. Essa citação de Winnicott é simplesmente perfeita. O que ela faz é dar ao brincar o seu devido valor. Não é só uma distração, um passatempo. É um ato terapêutico poderosíssimo. É brincando que a criança consegue se comunicar, elaborar suas questões e, no fim das contas, se curar. Tá, mas como isso funciona na prática? É simples e complexo ao mesmo tempo. O brincar é esse campo seguro onde a criança pode testar o mundo. Ela pode colocar para fora uma raiva sem machucar ninguém, pode sentir amor e ódio por algo ao mesmo tempo, destruindo e depois consertando um brinquedo. Cada gesto, cada escolha vira uma palavra que ela ainda não sabe dizer. Ok, já entendemos por que o brincar é tão importante. Agora, vamos ver como é a estrutura de um processo terapêutico com uma criança. Existe um caminho, um passo a passo. Essa jornada geralmente se divide em 4 grandes fases. Tudo começa com a avaliação, para entender o quadro geral, envolvendo os pais. Depois vem a fase inicial, para conhecer a fundo a história da criança. A fase intermediária é o coração do trabalho. É onde os conflitos são vividos e elaborados. E, por fim, o término, que é uma fase super importante para processar a despedida e celebrar todo o caminho percorrido. Para ajudar nessa comunicação tão especial, o terapeuta lança a mão de algumas ferramentas. Elas foram pensadas justamente para dar voz à criança. Vamos conhecer as principais. A primeira, e talvez a mais famosa, é a caixa lúdica. Pense nela como se fosse um alfabeto. Cada item ali dentro, os bonecos, o papel, a massinha, é uma letra que a criança pode usar para construir frases, para contar as histórias que vivem dentro dela. Em seguida, tem uma técnica genial de Winnicott, o jogo do rabisco. A beleza dele está justamente no fato de ser um jogo sem regras. É um rabisco feito a 4 mãos, terapeuta e criança juntos. Essa colaboração espontânea cria uma conexão e uma confiança incríveis. E para fechar esse kit de ferramentas, temos os desenhos e histórias. Aqui a criança não só desenha o que vem à cabeça, mas depois ela conta uma história sobre aquele desenho. Essa combinação do visual com a narrativa é uma porta de entrada fantástica para acessar conteúdos que estão mais guardados. Agora, vamos dar um salto. Saímos da infância e entramos na adolescência. E aqui, o cenário muda da água para o vinho. O brincar já não é mais a ferramenta principal, e a terapia precisa se reinventar para alcançar um jovem que está, ele mesmo, se reinventando a cada dia. Essa pergunta, ela resume a adolescência. É exatamente isso. Não se é mais criança, mas também ainda não se é adulto. É viver num limbo, num cabo de guerra constante entre querer ser independente e, ao mesmo tempo, ter um medo danado de crescer e deixar a segurança da infância para trás. E este slide mostra o conflito de forma brilhante. Muitas vezes, os pais chegam na terapia com preocupações muito práticas. As notas caíram, o comportamento mudou, qual carreira seguir, mas o adolescente por dentro está travando outra batalha. Quem eu sou, o que eu sinto, o que eu faço com tudo isso. A terapia vira esse lugar de tradução entre esses dois mundos. Mas acessar esse mundo interno não é nada fácil. É preciso atravessar uma muralha de defesas. A primeira barreira é a desconfiança, principalmente sobre o sigilo.
será que o que eu falar aqui vai parar na mesa de jantar? E tem também aquele conflito clássico, uma parte dele quer muito ajuda, mas a outra tem pavor de parecer fraco ou vulnerável. Construir a confiança aqui é um trabalho de arte. E agora, um ponto fundamental que vale para todo o processo. Nem a criança, nem o adolescente existem numa bolha. A terapia sempre acontece dentro de um contexto muito maior, que é a família. O trabalho do terapeuta aqui é duplo, quase uma diplomacia. É preciso criar um vínculo forte e seguro com o paciente e, ao mesmo tempo, construir uma aliança de confiança com os pais. Se os pais se sentem de fora, a terapia pode acabar sendo vista como uma ameaça e não como a ajuda que deveria ser. E aqui entra um paradoxo muito interessante. Às vezes, o sucesso da terapia, ou seja, a mudança positiva no jovem, pode gerar um certo desconforto na família. Pense na família como um sistema que tem um equilíbrio próprio. Quando uma peça desse sistema começa a se mover e a mudar, todo o resto do sistema precisa se reajustar. E esse reajuste nem sempre é tranquilo. E isso nos deixa com uma última reflexão. A terapia de uma criança ou de um adolescente nunca é só sobre aquela pessoa. É, na verdade, um convite para que todo o sistema familiar se movimente e cresça junto. A grande questão que fica é, quando alguém na família começa a mudar para melhor, como todo o resto da família pode crescer junto.